Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Fazer o teste do som primeiro, né? Estão me ouvindo? Faz assim, ó. Só um minutinho, pessoal. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Espero que todos tenham tido uma semana de muita tranquilidade, de muita paz. E mais uma vez estamos reunidos para fazermos o Evangelho no Lar, né? Continuando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, tá bom? Então, nós vamos primeiramente fazer a nossa prece inicial, antes de darmos início ao nosso estudo. Então, vamos assim, aqueles que desejam fechar os olhos, podem fechar, aqueles que preferem ficar com os olhos abertos, podem ficar também, tá bom? Então, vamos assim, neste momento, com o nosso pensamento elevado a Deus, nosso Pai, que Ele possa, neste momento, nos envolver em muito amor, em muita paz, permitindo que os espíritos de luz estejam com cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo os bons pensamentos, e que através do estudo do Evangelho no Lar, possamos nos renovar, nos acalmar, para que possamos assim sermos mais fortes, corajosos perante a vida. Que assim seja. Bom, dando continuidade, tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Só dá um joinha para eu saber, tá? Que eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá bom? Bom, semana passada, né, nós havíamos estudado o item. Deixa eu voltar um pouquinho. Nós havíamos estudado o item 4, causas atuais das aflições, e o item 6, causas anteriores das aflições. E hoje nós vamos fazer o item 11, que é o esquecimento do passado, e o item 12, se der tempo, motivos de resignação, certo? Então, eu vou ler um trechinho e para a gente poder começar. Bom, é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Bom, se existe causas anteriores, como nós estudamos na semana passada, das nossas aflições, significa que nós tivemos um passado, que nós tivemos uma outra vida, tivemos outras experiências de vida, muitas das vezes com as mesmas pessoas do círculo que nós convivemos atualmente, né? Então, quer dizer que se eu esqueço o passado, isso seria, por exemplo, um obstáculo para a minha experiência atual? Esse primeiro parágrafo,
ele quer dizer o seguinte: será que é necessário que nós nos lembremos da nossa vida anterior? Será que isso seria útil nós sabermos o que nós fomos, o que nós fizemos numa vida anterior? E como tudo na lei de Deus, ele tem uma utilidade, e essa lei, esse esquecimento, ele deve ser útil. Porque se o esquecimento não fosse útil, nós lembraríamos de tudo que nós fomos e de tudo que nós realizamos no passado. Mas, como não há utilidade nenhuma de lembrar do que nós fizemos numa outra vida, então é natural que nessa vida nós nos esqueçamos do que nós fizemos, né? Ou seja, né? Então, quando nós pensamos na palavra útil, seria imaginar algo que acrescentaria coisas boas em nossa vida, não coisas ruins. Então, dessa forma, Deus, ele considera o esquecimento do passado útil por vários motivos. E vamos dizer que se nós nos lembrássemos de tudo que nós fomos e de tudo que nós fizemos, será que seria útil para a minha vida atual? Será que isso não prejudicaria o meu caminhar, as minhas relações com as pessoas que estão ali compartilhando o mesmo caminho? Então, nós temos essa limitação, sim, e uma limitação bastante justa e bastante útil para nós. Porque se nós lembrássemos do passado, de uma vida anterior, como que nós iríamos nos desligar daquela outra vida e continuar caminhando nessa sem olhar para trás? Porque se numa outra vida eu fui uma pessoa boa e fiz coisas boas, ok. O que não é o caso da maioria de nós aqui encarnados no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Porque se estamos aqui, nós sofremos de alguma maneira. Será que seria legal nós lembrarmos que nós fizemos o mal a alguém muito próximo de nós? Será que seria bacana nós lembrarmos que um marido ou um filho foi um inimigo do passado? Como que nós conviveríamos com essa lembrança na nossa vida atual? Por isso que Deus é todo justiça e todo bondade. Então, ele deu a oportunidade da reencarnação, dessa nova vida com uma outra vestimenta, ou seja, um outro corpo, para que nós pudéssemos viver experiências novas, para que a gente possa aprender o quê? A perdoar. Então, a perdoar aquelas pessoas que trilharam um caminho conosco, dos quais eu fiz o mal. Então, é uma maneira de perdoar. E se nós lembrássemos de todo um passado turbulento, cheio de ódio, de rancor, de raiva, como que eu iria conviver, como que eu iria perdoar, sabendo de todos esses sentimentos arraigados ainda dentro de mim? Então, se nós estamos aqui na carne e esquecemos, nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio de podermos fazer diferente. Ao passo de que, se nós lembrássemos da outra vida, talvez nós erraríamos muito mais, erraríamos de maneira
tão grave que poderia ser pior do que nós fizemos numa outra vida. Mais um trechinho. Só para reforçar e fundamentar o que eu havia falado, tá? O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas, havia odiado, talvez o ódio reaparecesse, né? Pelas nossas imperfeições, com certeza o ódio ele iria reaparecer, porque nós trazemos algumas, não é reminiscências que eu gostaria de dizer, mas nós trazemos algumas tendências que mostram para nós quem nós fomos. Então, pode ser que o sentimento de raiva ou de ódio por uma pessoa próxima poderia reaparecer. Então, o processo de cura do espírito, ele pode ficar prejudicado, pode não acontecer. Então, por isso que Deus é todo perfeito, a sua lei é perfeita. Então, o esquecimento do passado, ele tem uma utilidade bastante séria. Continuando, né? Deus nos deu para nos melhorarmos, justamente ao que necessitamos e nos é suficiente. E uma coisa muito importante que tem aqui no Evangelho, nesse item 11, no terceiro parágrafo, é que a voz da consciência e as tendências instintivas nos tira o que poderia prejudicar-nos, ou seja, né? Cada um de nós, se nós formos examinar o nosso íntimo, por isso a importância de nos conhecer e ter a humildade de nos olhar da forma que realmente somos. Nós temos que ser verdadeiros conosco, porque a voz da consciência, as nossas tendências, elas mostram muito daquilo que nós fomos numa outra vida. Mas não é apresentado de uma forma clara para nós, mas pode ser uma vaga lembrança, uma impressão de que, puxa vida, né, eu tenho uma tendênciazinha, porque no fundo nós sabemos o que nós somos de verdade. É que muitas vezes a gente não quer enxergar, mas se nós formos enxergar realmente, nós sabemos quais são as nossas verdadeiras tendências, nossas verdadeiras vontades. Então, nós podemos ter uma base e entender um pouquinho daquilo que nós fomos. Precisa nós termos muito claro para nós todo um passado? Não, basta a gente ter uma leve impressão de que eu tenho tal tendência que não é boa, e essa tal tendência ela está sendo amenizada nessa vida para que eu possa caminhar com mais liberdade, para não ficar amarrada ao passado, e isso nos dá a chance da reparação. E ao passo que ficar preso no passado não nos dá a oportunidade, muitas das vezes, de reparar, ou seja, pode nos causar um trauma muito maior. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência para ele um novo ponto de partida, ou seja, é um recomeço, é uma oportunidade de fazer diferente. Deixa eu ver aqui. E o Evangelho nos ensina, pouco importa saber o que foi. Se está sendo punido é porque fez o mal. Ponto. Se há punição é porque existiu o mal. Ponto. É simples assim. A lei de Deus, ela vai de encontro com a justiça divina, como nós estudamos anteriormente. É a lei de ação e reação. Então, assim, toda a maldade cometida,
há de um dia ser reparada de alguma forma, ou nessa vida ou numa outra. E reforçando o que eu havia falado, né, que as más tendências atuais, olha só, as nossas más tendências, elas indicam o que nos resta corrigir em nós mesmos. Então, a partir do momento em que eu reconheço o que eu sou, o que eu preciso me melhorar, ou seja, eu também preciso de ter a humildade, é aí que eu vou começar a corrigir o que há de errado em mim mesmo. É o momento de aparar as arestas. É o momento de nós, desde pequenininho, lá na infância, os nossos pais, eles nos dão a educação, nos moldam, nos tiram, né? Poda-se as ervas daninhas. Que são as ervas daninhas? São as nossas más tendências, que pai e mãe têm a obrigação de fazer no período de educação, desde quando a criança nasce. Bom, o esquecimento, né, que o Evangelho dos Espíritos nos ensinam, que o esquecimento do passado, ele só existe durante a nossa vida corpórea, enquanto nós estamos aqui, que depois, quando nós voltarmos à pátria espiritual, nós vamos voltar a lembrar de tudo que nós fomos, tá? Aí é permitido a lembrança. Claro que o espírito, ele não desencarna e já vai para a erraticidade lembrando de tudo. Não, há todo um trabalho. O espírito, ele passa por uma recuperação. As lembranças, elas começam a vir pouco a pouco. Bom, e as lembranças também, né, elas podem vir para nós quando nós dormirmos, no sono, né, no repouso do nosso corpo físico, as lembranças também, ela pode vir. Então, o espírito, ele sabe porque sofre, sabe porque está aqui, sabe o que precisa mudar, tá? Então, essa liberdade momentânea que o espírito tem durante o sono, dá um pouco para ele a consciência do porquê que ele está vivendo uma situação de sofrimento e de dor nessa vida. E muitas das vezes, por isso que é importante, no momento de dormirmos, nós fazermos uma oração e pedir a Deus realmente que a gente vá para bons lugares, né? Para lugares de aprendizado, para lugares de aconselhamento, para que neste momento a gente possa se reencontrar com os nossos amigos, receber bons conselhos, porque é nesse momento de liberdade que nós lembramos o que nós fomos e o porquê nós estamos sofrendo. E o item 12, que é motivos de resignação, né? Então, nós falamos tanto, né? Resignação. Se nós temos motivos, se existe a resignação, é porque nós temos a dor e o sofrimento, né? Mas aí fica um questionamento, né? Será que a resignação, ela vamos dizer assim, como é que eu posso dizer para vocês? O motivo de resignação, ela é um motivo de ser conformista, por exemplo? Será? Vocês já pararam para pensar que a resignação, ela é ser conformado com determinada situação? Será que é? Qual a diferença, né, entre resignação e aceitação? Então, tem uma diferença aí. Daí eu vou ler um trechinho aqui, a gente volta a falar sobre isso, tá? Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação
que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Que muitas pessoas, né, podem confundir muito, né, resignação com aceitação, com comodismo, com conformismo. E será que o espírita ele é um ser conformado? Então, com todos os ensinamentos que nós temos, será que nós, espíritas, quando nós nos deparamos com algum tipo de problema, nós cruzamos os nossos braços e ficamos esperando, né, a solução chegar, ou porque nós temos que aceitar, porque temos que passar por isso mesmo, porque é assim mesmo, é porque Deus quer assim. Será que é certo pensar assim? Com certeza não, porque a resignação, ela é ativa, ao contrário da aceitação, que é passiva. Então, nós temos o conhecimento das leis do trabalho, que as leis do trabalho, ela serve para que a gente possa exercer a nossa inteligência para resolver os problemas, as situações, é a lei do trabalho. Agora, a aceitação não. A aceitação é o conformismo. Eu simplesmente tenho um problema e eu aceito aquele problema, não trabalho para melhorar, não faço nada para superar e apenas espero. Ao contrário, não. A resignação, ela é ativa. Se eu tenho um problema, eu vou buscar de forma resignada meios de vencer aquele problema. Porque sabemos que nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele serve para que a gente exerça de uma forma inteligente. E exercer o livre-arbítrio de forma inteligente é utilizar da nossa inteligência, da lei do trabalho, para que a gente possa resolver, vencer as situações difíceis do nosso dia a dia. Se por acaso um ser, a criatura, ela tem uma doença muito grave e ela aceita, ela não vai procurar tratamento, ela aceita e pronto. Já o resignado não, ele vai procurar um médico, ele vai fazer o tratamento adequado, ele vai tomar os medicamentos e vai se manter resignado. Essa é a diferença. Se eu tenho um problema na minha família de relacionamento, o que eu vou fazer? O conformista, ele vai aceitar que a vida é assim mesmo e pronto. O contrário do resignado, ele vai procurar meios de sair daquela situação de conflito, de brigas. Como que ele pode fazer isso? Ele vai trabalhar a inteligência dele, ele vai buscar meios de sair daquela situação. Ele pode procurar uma instituição religiosa, no caso nosso, ele vai procurar um centro espírita, ele vai passar num atendimento fraterno, ele vai começar uma assistência, ele vai buscar meios de melhorar a sua energia, o seu padrão de pensamento, não só de pensamento, mas a questão me fugiu a palavra agora, mas a questão de comportamento, mas também não é comportamento que eu ia falar, tá? É que me fugiu a palavra. Então, ele vai buscar meios de se melhorar enquanto ser eterno para poder tentar ajudar e melhorar aquele clima de turbulência dentro da família. Isso é ser resignado, é ter um problema, mas é enfrentar, é lutar, é ir em frente, é acreditar em Deus, mas trabalhando sempre para vencer aquele problema. Bom, essas palavras, vou ler só mais um trechinho.
Também, se traduzidas assim, deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. Ou seja, né, é complicado no grau que nós estamos de adiantamento, né, ainda nós somos seres inferiores, nós ficarmos felizes com o nosso sofrimento, ainda não chegamos ainda nesse grau de entendimento, né? Nós podemos até entender, mas ainda não conseguimos ainda interiorizar aqui. Então, mas nós compreendemos, nós sabemos que o sofrer, nós passamos por um processo de pagamento das nossas dívidas, tá? De vencer as nossas faltas passadas, vamos dizer assim. Então, já é um grande passo saber que eu sofro, mas que eu tenho um motivo. Eu posso não ficar feliz com o meu sofrimento, mas eu compreendo a necessidade, eu compreendo do porquê estou passando por aquilo, e eu compreendo que se eu passar de forma resignada, eu estou ali espiando um passado e vencendo mais uma etapa de uma existência e fazendo um bom proveito dela, dessa vida aqui atual, né? Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Ou seja, né, se essa encarnação ela for bem aproveitada e nós não adquirirmos mais dívidas, nós vamos ficar mais livres, mais desmaterializados, nesse sentido. Agora, né, nós temos que também fazer um bom proveito dessa vida aqui. Nós temos que, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós temos que aproveitar este momento para nos melhorar. Nós vamos errar? Claro que vamos errar, nós somos seres imperfeitos ainda, né? Mas é importante que a gente cai, levanta e continua nossa caminhada de cabeça erguida, contando sempre com os nossos amigos espirituais, contando com os nossos amigos aqui encarnados também, que torcem por nós, e assim a gente vai trilhando e fazendo uma história diferente, tá? O evangelho desta noite é esse. Semana que vem nós vamos fazer o item 14, que é o suicídio e a loucura, tá? Eu acho que se der tempo a gente faz bem e mal sofrer, tá bom? Mas não precisamos correr também, não. Agora o próximo passo é nós fazermos as nossas vibrações, fazemos o nosso passe espiritual, né? E a prece final, tá bom? Então, vamos assim nos acalmando, nos aquietando os nossos corações, os nossos pensamentos. E vamos pedindo humildemente a Deus nosso Pai, vibrações para a paz no mundo, Senhor. Vibrações para que as falanges do bem estejam nos 4 cantos do mundo, auxiliando esses países que estão em desarmonia, principalmente o nosso país, o nosso Brasil, que os nossos governantes sejam assim dirigidos, intuídos para o bem. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem, seja por doenças físicas, seja por doenças emocionais, que cada um possa receber a assistência necessária. Vibrações
por todos os idosos que estão passando por situações de abandono, de doenças, que a caravana de luz possa ir a cada um deles, vibrando assim por todos os hospitais, por todos os doentes, por todos aqueles profissionais da área de saúde que estão se arriscando por cada um de nós. Que Deus possa olhar por cada um deles. Vamos assim vibrando por todas as instituições religiosas, principalmente para as instituições espíritas, que cada uma delas sejam assim amparadas nesse momento. Vibrações para os nossos amigos, para os nossos familiares, por todos aqueles familiares que estejam em dificuldades, que eles possam ser atendidos e que eles possam sentir essa energia, essa vibração. Vamos assim vibrando para os nossos lares. Que Deus, nosso Pai, possa derramar luzes de bênção em nossos lares, que essa luz possa permanecer em cada lar, transmitindo assim a paz, a harmonia, o amor necessário. Que assim seja. Vamos permanecer reunidos num pensamento, vamos nos preparando para o passe espiritual. Que os benfeitores de luz neste momento possa chegar até cada um de nós, emitindo neste momento uma luz de refazimento, que essa luz possa equilibrar todo o nosso corpo físico, equilibrando todas as nossas células, acalmando os nossos sentidos físicos, que essa mesma luz possa sim equilibrar a nossa parte espiritual, equilibrando, nos acalmando, que possamos sentir essas energias percorrendo cada um de nós, nos transmitindo o bem-estar, a calma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Que possamos levar essas energias durante toda a semana e que possamos ter o equilíbrio em lidar com as situações difíceis, tendo sempre Deus, Mestre Jesus, como nosso guia maior. E assim, damos por encerrado o Evangelho desta noite, com muito amor, com muita calma e gratos pela oportunidade deste momento, que no próximo domingo, às 8:30 da noite, possamos estar reunidos novamente. Que assim seja. Demos por encerrado o Evangelho desta noite. Desejo que cada um tenha uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, de muita harmonia. Muita paz a todos, uma boa semana,
Até domingo, se Deus quiser.